Tiago, agora a polêmica do marco temporal. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou contra a tese da demarcação de terras indígenas. O processo segue tramitando no Supremo Tribunal Federal. Destaque de Carolina Abelim. O julgamento sobre o marco temporal da demarcação de terras indígenas foi retomado ontem no Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux deu prosseguimento às manifestações de entidades e partes no processo. Entre os depoimentos, o do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O procurador começou a fala relacionando a chegada dos portugueses quando aqui os índios já habitavam, direito que foi reconhecido na Constituição. O Brasil não foi descoberto. O Brasil não tem 521 anos. Não se pode invisibilizar os nossos ancestrais que nos legaram este país. A nossa Constituição Federal, no caput do artigo 231, reconheceu direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Adotou-se o Instituto do Indigenato, cuja origem radica-se nas ordenações portuguesas, pelo qual os índios seriam e são senhores naturais de suas terras e titulares da posse sobre elas. O marco temporal defende a tese de que os índios só podem reivindicar terras que já eram ocupadas por eles antes da data de promulgação da Constituição de 1988. Aras chamou atenção para os casos em que tribos foram expulsas dos territórios, razão pela qual não estariam nos locais na data em questão. O procurador citou o entendimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos de que o marco temporal contradiz as normas internacionais dos direitos humanos e se posicionou contra o marco. Este procurador-geral manifesta concordância com o afastamento do marco temporal, quando se verifica de maneira evidente que já houver apossamento ilícito das terras dos índios. É preciso que se diga com clareza: haverá casos em que, mesmo não havendo posse por parte dos índios em 5 de outubro de 88, a terra poderá ser considerada como tradicionalmente ocupada por eles. Segundo o procurador, a delimitação de terras indígenas deve ser julgada considerando cada caso em concreto. Entidades representando produtores rurais também falaram nesta quinta, defendendo o marco com a justificativa da garantia da segurança jurídica sobre propriedades. Luiz Fernando Vieira Martins, da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, acrescentou ainda os impactos nas atividades econômicas. Os associados da entidade que ora representam são responsáveis pela produção de alimentos essenciais aos brasileiros e também ao mundo. Assim, excelências, concluindo, critérios objetivos de tempo e espaço, direito à justa indenização e observância ao impacto econômico de futura decisão são imprescindíveis para conferir a paz social e a segurança jurídica que o caso requer. Estima-se que existam mais de 300 processos de demarcações de terras indígenas abertos no país. O posicionamento do STF deve balizar futuras decisões. O julgamento está marcado para ser retomado na quarta-feira que vem, dia 8 de setembro. Começando com a leitura do voto do relator, ministro Edson Fachin. Os indígenas são contra o marco temporal e, desde a última quinta-feira, milhares de representantes de diversos povos se manifestam em Brasília. É um dos julgamentos mais importantes desse ano do Supremo Tribunal Federal sobre essa tese do marco temporal, aliás, estabelecido pelo próprio STF, quando ele, naquele rumoroso julgamento da Raposa Serra do Sol. Agora, o que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse aí na intervenção dele está correto. Ele cita o artigo 231 da Constituição Federal, que reconhece aos índios direitos originários sobre as terras de ocupação tradicional, cuja identificação e delimitação há de ser feito à luz da legislação vigente à época da ocupação. Esses índios, que são os povos originários, como disse Augusto Aras, eles não existem só há 521 anos, eles estavam aqui antes disso, eles ocupavam tradicionalmente as terras. E quando é feita a demarcação das terras indígenas, há várias maneiras de comprovar que aquelas terras foram tradicionalmente ocupadas pelos povos originários, ainda que em 5 de outubro de 1988 eles não estivessem
estivessem especificamente naquelas terras, porque muitas vezes foram vítimas de expulsão ou perseguição ou expoliação do seu território, mas ainda assim são eles os titulares, os corretos proprietários dessa terra. Por isso é tão importante estabelecer e definir isso no Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Raposa do Serra do Sol, usando o marco temporal de 88 como critério, muitas demarcações de terra foram paralisadas. Então, há muitas demarcações que ainda precisam ser feitas. Índios que moram às margens das rodovias, seria completamente errado tirar desses indígenas, dos povos originários, o direito ao território deles, seria expoliá-los também das culturas, de preservar sua cultura, sua tradição, o meio ambiente que é tão bem protegido nas terras ocupadas pelos indígenas. Enfim, vamos esperar para ver como será o julgamento do STF. O Brasil inteiro está de olho nesse assunto, Amanda, porque é um assunto realmente do ano, talvez, dentro do STF, porque traz justiça social para os mais brasileiros do que todos nós. Eu, por exemplo, sou descendente de colonos italianos. Então, perceba que os índios já estavam no Brasil. Originalmente, a terra é deles. Só que houve essa colonização, chegaram novos povos e nós estamos aqui. Convenhamos, é um assunto bastante espinhoso e delicado, e o Augusto Aras foi bastante feliz ao colocar que é preciso sim analisar cada caso, caso a caso, debruçar-se com preocupação. Agora, eu diria que hoje são 119 milhões de hectares que são ocupados pelos índios, basicamente o sudeste inteiro do Brasil. Com essa quebra proposta agora, que pode acontecer, né, o marco temporal, pode-se dobrar essa área, mais 117 milhões de hectares. Seria mais ou menos o estado de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, mais Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para 900 mil pessoas. Nesta terra há muita riqueza do Brasil que ficaria subscrito só tão somente aos índios que, a propósito, não podem mexer na terra, só viver sobre ela. Então, é preciso também lançar-se um olhar sobre o futuro econômico do Brasil. É muita terra para menos de 1 milhão de brasileiros.